Fala galera, hoje eu tô aqui para gravar o último episódio do Viver de Live, um pouco antes do programado e um pouco atrasado, mas eu vou me explicar. Eu combinei quando a gente iniciou esse quadro em abril de 2018 que todo mês eu iria gravar um vídeo e falar sobre Viver de Live, porque sempre foi meu chão jogar Cash Game Live. Então eu queria mostrar por A mais B, por números e ressalvas e pontos positivos e pontos negativos, se era possível viver de live, como é que era a vida de quem vivia de live e como as coisas iam funcionar durante todo esse período. Acontece que a gente passou por uma fase bem diferente, que eu acho que foi uma revolução aí do poker, que foi o PP Poker. Todo mundo já deve saber, todo mundo já deve conhecer. E é claro, a gente está no meio e eu acabei aproveitando essa oportunidade. Então, desde que eu comecei a jogar, que foi em setembro do ano passado, por aí, eu acabei deixando o live um pouco de lado. Então, novembro e dezembro eu gravei um vídeo só do Viver de Live e agora eu estou gravando um vídeo só de janeiro e fevereiro. E também tomei algumas decisões durante esses últimos meses que me fizeram, ou por fim eu decidi escolher não jogar mais live no ano de 2019. Joguei em janeiro muito pouco, joguei em fevereiro em 2 oportunidades e não devo jogar mais, claro, alguma vez que outra recreativamente sim. E eu estou aqui para apresentar os números finais do Viver de Live e a minha conclusão sobre isso. E por isso eu abri essa tela aqui com todas essas informações e eu vou explicar elas com mais detalhe. A decisão que eu tomei para esse ano de 2019 foi que depois de 3 ou 4 anos trabalhando em multifunções com uma série de outros negócios, é a primeira vez na vida que eu estou trabalhando exclusivamente com poker. Isso não quer dizer apenas jogando, eu e o Natan e a equipe da Academia Brasileira de Omaha resolvemos fazer um teste que foi abrir o time, o ABPLO Team, né, o primeiro time de cash game de Omaha do Brasil, e ele deu muito certo, então a gente está focando nesse projeto. Então esse é um dos projetos. O outro projeto é que eu vou estar com foco total na Academia Brasileira de Omaha, na escola em si e outros produtos que a gente está criando, né? A gente tem uma série de coisas que vai sair nos próximos meses bem interessantes. A gente vai criar cursos diferentes, a gente vai criar uns cursos focados para Tracker e HUD, a gente vai falar sobre Five Cards, que é uma explosão que começou neste ano passado e tende a ficar. A gente está criando um programa que se chama Pre-Flop Solutions, onde você vai conseguir de maneira super prática, ver o que você deveria fazer com uma mão ou outra. Tem bastante novidade. E por fim, o Viver de Live, o jogar Cash Game Live me tomava muito tempo, além do desgaste físico, né? De você virar noites, não ter uma rotina. Então eu tomei essa decisão, junto com essa oportunidade que apareceu do PP Poker, em 2019 não fazer mais isso. Mas vocês vão ouvir mais sobre os nossos projetos nos próximos meses, nos próximos dias. E eu não vou me estender muito, mas agradecer por vocês terem acompanhado todo esse quadro. Eu acho que tem muita informação válida para todo mundo e a gente está totalmente aberto a questionamentos. A quem quiser viver de live, está tentando essa vida, está tentando essa carreira, quiser trocar uma ideia, a gente está à total disposição. E eu vou aqui apresentar os números finais e calcular algumas coisas para que você tenha a percepção do que foi então esses 10 meses, na verdade, e o que pode rolar quando você está procurando começar nessa vida aí do Viver de Live, ver se você gosta disso, você que ama o poker, ama o Omaha, quer saber como é que é jogar Cash Game Live e os resultados. Então vamos lá. Uma das coisas, falando dos pontos negativos, né, que me incomoda no Cash Live é o rake nosso brasileiro, que é muito alto. Então, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, você pode dar uma olhadinha onde a gente
entra um pouco mais a fundo. E o outro ponto negativo eu creio que seja a saúde e a rotina mesmo. São os dois pontos negativos que eu concluo nesses meus 10 meses que eu analisei um pouco mais a fundo e não apenas joguei para poder estar passando isso para vocês. Então foram os dois pontos negativos. E no outro lado, né, os pontos positivos, eu posso citar que é um mercado bem bacana na questão de field, né? O field é bastante recreativo. Você viaja bastante, conhece bastante lugar, faz muitas amizades e consegue ter uma lucratividade legal. Então, acho que esses são os, sem entrar muito a fundo, os dois lados aí do negócio. Além do glamour, né? Você sabe que os torneios de pôquer são lugares legais, amizades legais, oportunidades de negócio, né? Então tem uma série de coisas positivas. Então aqui eu só pincelei aí os dois lados das coisas. Vamos falar um pouco sobre os números. Eu já passei nos outros meses até dezembro, né? Hoje eu vou falar sobre janeiro e fevereiro. Aqui neste quadro, onde mostra as cidades aqui e as datas, você já vai ver que eu estou jogando super pouco, né? Nos meses passados eu já joguei. Em janeiro aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões. E em fevereiro eu tive apenas 2 sessões. Uma ressalva aqui para essa última sessão de Porto Iguaçu, você vai ver que todas as minhas sessões estão separadas. Iniciei a sessão e terminei a sessão, mas essa aqui eu somei as horas que eu joguei no BSOP Iguaçu e botei aqui que foram 31 horas e 59 minutos. E lancei uma vez só, não lancei por dia, por dia, né, iniciar e terminar a sessão. Aqui já foi um pouco de displicência minha, né? Isso aqui eu peguei pela ficha do Cash Game e coloquei ali, porque em todos os outros momentos em todas as outras, no nosso histórico do Viver de Live eu marquei por sessão junto no programa já Poker Lucro, que é o programa que eu uso para fazer esse controle. Então aqui foi a única ressalva aí que eu marquei todas as horas juntos. Pode ter aí um erro de alguns minutos, né? Mas a gente tenta ser o mais assertivo possível. Erro esse porque eu não anotei na hora, né? Eu fui pela ficha de Cash Game. Então vamos lá, em janeiro eu tive um prejuízo de R$665, tive uma sessão muito ruim, dia 12/1 em Pato Branco, no Paraná, onde eu joguei mal. Eu tiltei com alguns fatores externos, né? Eu estava no meio de um processo longo aí, resolvendo algumas coisas, então eu acabei jogando bem mal aí, tive uma sessão que eu perdi bastante. Mas consegui recuperar aí ao longo do mês. Perdi só R$665. E em fevereiro eu joguei numa cidade próxima aqui, que é Espumoso, que eu jogo sempre às segundas-feiras, e joguei no BSOP Iguaçu, que foi a primeira etapa do ano de 2019. Os blinds estão aqui, 20,40 é aproximado o jogo que nós jogávamos em dólar, que era 5,10, e o dólar aproximadamente é 13,90, tá? Então esses foram os resultados. Em fevereiro eu tive um rakeback muito bom, que foi, eu organizei junto com os responsáveis do cast lá do BSOP Iguaçu, então eu tive um retorno legal aí de rakeback também. Então os meus números finais em 10 meses, eu sempre falo que aqui eu separo, né, a tabelinha de cash game, torneios, rakeback e cavalagens, para que você leve em consideração o que você achar necessário. Eu acho interessante você, com o passar do tempo, você conseguir parcerias onde você tenha rakeback. Como que se consegue rakeback? Você precisa trabalhar. Rakeback, na verdade, você está sendo pago por um trabalho, né? Você está levando parceiros, você está ajudando a formar o jogo. Mas isso é uma coisa que você consegue... Não é simples, porque realmente você precisa ter um histórico bom, você precisa ser conhecido no meio faz tempo, você precisa realmente agregar. Eu sou totalmente a favor das coisas justas, então você realmente tem que fazer valer para você ganhar. Então, de repente, você precisa estar começando, você precisa desconsiderar a questão de rakeback, né, que você não tem muito o que agregar. Mas, na soma total, então são 237 mil em 10 meses com o jogo live. Isso, se a gente fizer um cálculo simples, em 10 meses seriam R$ 23.700 por mês. É uma excelente renda vivendo e fazendo o que você gosta. O meu jogo padrão é o 25 no botão, tá? Você pode fazer uma proporção, claro que ela não é muito exata, mas se você jogar 5 no botão, por exemplo, você poderia dividir esse valor por 5, de repente, né, e poderia estar ganhando 6 mil por mês.
Não sei se é um cálculo muito exato, né? Mas você, por causa do volume de jogo, enfim. Mas você pode fazer os cálculos que você imagina, que estão os números bem detalhados. A grande questão aqui que eu quero chamar muito a atenção é a gente falar especificamente do jogo, tá? Aqueles 150 mil reais que eu tive de ganho em 10 meses. Mas, como eu já falei em alguns outros vídeos, a média de um jogador que vai viver de live e jogar regularmente, você consegue imprimir um volume de, com certeza, 100 horas por mês de jogo. E se você olhar aqui nessa outra imagem, onde é o resumo de tudo, né, do lucro por hora, lucro por sessão e a duração, você vai ver que nesses 10 meses eu joguei 618 horas. Muito abaixo do que um jogador que joga exclusivamente isso vai poder jogar. Você consegue jogar 100 horas até 120 se você viver jogando poker. Então a gente pode fazer um cálculo proporcional aqui. Se eu dividir esses 150 mil dividido por 618, vai dar o lucro que está ali de R$242 por hora. Se você jogar 100 horas por mês, vezes 242, que é o que eu deveria ter jogado, que eu me comprometi a jogar, mas as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar, eu teria um lucro de R$24 mil por mês. Então, é importante que você armazene os seus dados para que você chegue nesse número aqui, ó, de reais por hora que você ganha. Aí, a partir daí, você consegue pensar, pô, eu vou conseguir jogar 50 horas por mês, e aí vou fazer uma outra atividade que é isso e aquilo, ou vou imprimir um volume de 150 horas por mês, e aí eu vou conseguir isso. Mas você precisa do quê? De muitas horas para ter essa média que realmente signifique algo, né? Porque não adianta você jogar 100 horas e falar, porra, eu tenho um lucro de... No começo eu estava tendo um lucro de R$600 por hora. Então, não faz sentido. Você precisa pegar a variância, você precisa ter sessões ruins e tal. E é muito importante que você faça isso para que você não se iluda também, que eu vou jogar 2 Omaha, mas eu tenho R$1.500 de despesa por mês e aí eu ganho tanto por hora, não consigo pagar minhas contas. Preciso procurar uma outra alternativa, jogar online junto, aumentar meu nível de jogo ou ter uma outra atividade. Então é importante que você tenha um volume grande para que você possa, que os seus números sejam reais. Quando a gente joga online, a gente fala que a gente precisa ter umas 100 mil mãos ali para que aqueles números que você adquiriu num tracker, por exemplo, que te disse ali quanto você ganha de BB/100 e tal, que você pode fazer um cálculo por hora, etc., sejam reais, que não seja apenas uma runada, você se iluda, largue tudo e começa a jogar poker. Então, o Viver de Live, na verdade, tem esse contexto aí de falar pontos positivos e negativos, de detalhes que aconteceram em todas essas sessões, e se você acompanhar todos os vídeos, não são vídeos longos, eu recomendo que você pegue desde o primeiro vídeo lá, e venha assistindo, e claro, qualquer dúvida que gerar você pode conversar com a gente, para você ver ressalvas aí de muita coisa que aconteceu, episódios que eu contei, que vai te ajudar aí a passar alguns obstáculos de repente pelo que eu passei nesses 10 meses aí, troquei uma ideia com vocês. Então o quadro queria mostrar isso, né? Queria mostrar que você precisa de volume. O live você joga poucas mãos por hora, então você precisa de muito volume para ter uma consistência nos dados que você vai ter para saber se você pode de repente virar um jogador de cash game live. Você não pode. O que a gente não gosta, né, nesse meio é que às vezes as pessoas largam tudo e vão viver de jogo, jogam com uma pressão financeira, não tem esse cálculo que se realmente o limite que ele está jogando vai conseguir cobrir o custo de vida que ele tem. Então é importante que você fique bastante atento a isso. Outro fato super importante que eu quero tocar aqui é esse 67% aqui. Engraçado que realmente a gente fechou 100 sessões exatas nesses 10 meses. Claro que eu imprimi muito mais volume no começo, como eu falei dessa questão do PP Poker, aí eu deixei, vocês vão ver no último vídeo e nesse, que foram muito poucas sessões em 4 meses, mas em 100 sessões eu saí vencedor em 67. Isso quer dizer que a cada 10 sessões eu vou perder 3 sessões.
Então não se iluda que você vai jogar e vai ganhar todas as sessões, que você precisa estar preparado para perder e que quando você estiver perdendo, você saiba sair do jogo quando o jogo não está bom, que você saiba sair do jogo e saber que você vai jogar em outra sessão e a vida que segue. Porque o que eu vejo muito nos jogadores é às vezes se enterrarem em uma sessão querendo buscar um ferro de uma sessão de 2, 3 mil reais, lá, sei lá, dependendo do limite que você joga, e acaba lá perdendo 15, 20 mil e botando trabalho de 2 meses fora, que é o que mais acontece, mais eu ouço falar. Então tenha clareza de que eu joguei o meu melhor jogo quando eu pude, ninguém é perfeito, às vezes você vai jogar mal, às vezes você vai errar, como eu citei nessa sessão no começo de janeiro, eu joguei mal em Pato Branco, foi a pior sessão, acho que eu lembro de ter jogado nesses 10 meses, por uma série de fatores externos, a gente é ser humano, eu trabalho isso para que não aconteça, o meu tilt é muito pequeno, mas ainda existe, eu acho que todos os jogadores têm um pouquinho, eu medito, eu cuido, jogo os limites que eu posso jogar, aquela série de coisas que a gente já falou muito sobre isso, a gente fala nas nossas aulas de psicologia do poker, mas acontece, e tipo, a gente tem que falar sobre isso também. Então tá aí, para finalizar, esses são todos os números, estão aqui na tela, você pode me questionar sobre qualquer coisa que surgir. Esse foi o Viver de Live, eu peço desculpas por não terminar conforme eu prometi, com o volume que eu prometi, mas a gente abraçou o mercado aí numa oportunidade muito boa que está rolando, né? Eu tô jogando regularmente online, eu tô com um monte de projeto e focado no nosso time online também. Acabei me desvirtuando um pouco do que eu prometi em abril de 2017, mas eu tenho segurança em falar que a gente conseguiu somar bastante, com bastante informação, bastante detalhe aí, sobre o que é a vida de um jogador de Cash Game Live. Então tá aí, esse foi o Viver de Live, aguardem novidades, a gente vai estar criando muita coisa bacana, muito quadro para estar agregando com a nossa comunidade, muita coisa nova, muito curso novo, muita ferramenta nova, e essa é a Academia Brasileira de Omaha em 2019, que você vai se surpreender. A gente vai seguir o nosso objetivo, que é cada vez mais abraçar o mercado brasileiro de pôquer e se manter, que hoje eu posso falar que a gente é, graças a Deus, uma referência no mercado brasileiro de Omaha. A gente quer se manter e crescer cada vez mais, dando o melhor que a gente pode para essa comunidade que ama tanto o jogo de 4 cartas. Então, muito obrigado por nos acompanhar, fiquem conosco, um grande abraço e boa sorte nas mesas. Aqui quem falou foi Francisco Maruf, para a Academia Brasileira de Omaha. Um abraço.